Bom, a gente destaca a canetada ontem do presidente Donald Trump, que retirou os Estados Unidos, Denise Campos de Toledo, do Acordo Transpacífico. É um dos maiores acordos comerciais do mundo, mas em uma canetada, ele prometia, na campanha ele já prometia, ele retirou os Estados Unidos desse bloco. O que acontece agora? E está sinalizando que ainda vem mais pela frente, né? Ele quer revisão do NAFTA, ele está propondo barreiras comerciais, mas vamos começar falando sobre essa questão do Tratado Transpacífico. Nós estamos na linha com o embaixador Rubens C. Cooper, o ex-ministro da Fazenda. Embaixador, bom dia. Bom dia. Bem, embaixador, agora o que se especula mais é em relação aos efeitos que isso poderá ter e do lado do Brasil, do lado da China e para os próprios produtores dos Estados Unidos, que há essa preocupação, porque o Acordo Transpacífico poderia viabilizar um espaço maior até para as exportações dos Estados Unidos. Como é que o senhor viu essa decisão de Donald Trump? Para o Brasil não causa nenhum inconveniente, ao contrário, viu? Porque o Brasil não fazia parte desse acordo, que eram os Estados Unidos mais 11 países, né? O Acordo Transpacífico é, como todos esses acordos bilaterais ou regionais, que são fora da Organização Mundial de Comércio, é um acordo chamado preferencial, isto é, os participantes se oferecem um ao outro vantagens, né? Oferecem um ao outro menores barreiras, menores tarifas, né? Mas quem diz preferência diz discriminação. Quem não participa do acordo, como é o caso do Brasil e da maioria dos países do mundo, não se beneficia dessas preferências. Então, no caso do Transpacífico, ainda há um aspecto adicional, entende? A maioria desses acordos não inclui agricultura, mas esse inclui. E por esse acordo, os Estados Unidos iam ganhar vantagens sobre o Brasil em mercados muito importantes para nós, como o Japão, Singapura, a própria Malásia, os países asiáticos em geral, que tinham concedido aos Estados Unidos vantagens em matéria de carnes, carne bovina, porco, carne suína, frangos, produtos do agronegócio de maneira geral. Portanto, ao abrir mão do acordo, que veja bem, nunca entrou em vigor, né? Os americanos jamais tinham aprovado, o Congresso não tinha aprovado. Portanto, essa canetada dele significa apenas que ele retirou a assinatura, né? Ao sair desse acordo, não é que beneficia o Brasil, mas o Brasil deixa de perder, né? Então, na época se criticou muito o fato de o Brasil não ter muitos acordos comerciais, era uma postura do governo anterior. Mas agora é bom. Agora abre espaço para isso, né? É bom porque você vê, como eu te disse, é preciso não perder de vista que todos esses acordos são discriminatórios, entende? O próprio NAFTA, né? Não é que nós desejamos que o México saia prejudicado, mas se ele modificar, se o Trump modificar o NAFTA, significa que o México não vai ter mais as vantagens que tem hoje, né? De acesso ao mercado americano. Então você vê quem é que ganha e quem perde. Quem ganha ou deixa de perder são países como o Brasil que não fazem parte. O Transpacífico, por exemplo, foi um tratado feito especificamente contra a China. O Obama deixou claro que era um tratado para isolar a China. A China quis aderir e foi recusado. Então, para a China não é um problema o Transpacífico. O que pode atingir a China são outras medidas, né? Para o Brasil também não é problema porque nós não somos membros. Agora, quem perde realmente são os que entraram. Por exemplo, o Japão foi um país que fez um esforço enorme para entrar e agora não vai entrar, né? Agora você podia me perguntar, mas se era bom para os Estados Unidos, se eles iam ganhar, por que ele abriu mão? Pelo seguinte, porque ele ganharia agricultura, mas em indústria não. Nesse tratado, inclusive, tinha um prazo muito longo, mais de 20 anos, em que os automóveis iam ficar completamente livres de qualquer barreira. Isso significa que o Japão, por exemplo, daqui a alguns anos poderia vender automóveis dos Estados Unidos sem precisar fabricá-los no México ou
no território americano. E é um setor em que parece que Trump quer estimular a produção local, porque ele já quer restringir as exportações do México para os Estados Unidos, agora essa preocupação também com o Transpacífico. Agora, o senhor acha que ele está no caminho correto? Não, bem, ele está no caminho correto para ele, né? Porque você não pode perder de vista que o que é essencial para o Trump é manter o vínculo que ele tem com os eleitores que o elegeram, né? Ele ganhou essa eleição com uma minoria, e uma minoria basicamente concentrada naqueles 5 estados que fazem parte do que os americanos chamam a faixa da ferrugem, né? Que eram os antigos estados industriais que hoje perderam a indústria de aço, por exemplo, a indústria automobilística. Um bom exemplo é Detroit, né? Que era a capital do automóvel, né? Então, para ele, o essencial é isso. Ele está olhando para esse pessoal que é o que o elegeu, né? Ele não está muito preocupado com os efeitos gerais. Na verdade, a atitude dele em relação ao comércio vai criar para a economia mundial um problema muito grave, porque o comércio mundial, muito antes dele, desde a crise de 2008, nesses últimos 5, 6 anos, o comércio mundial estava crescendo muito menos do que crescia antes. Antigamente, o comércio crescia a uma velocidade que era o dobro do crescimento da economia como um todo. Agora ele está crescendo mais ou menos como a economia, às vezes até um pouco menos. Quer dizer, já há uma crise do comércio mundial cujas causas se discutem, né? Por que é, se é apenas por causa da crise ou de outros motivos. Então, com ele agora, com essa atitude protecionista, ele vai assentar um golpe enorme na hora que o comércio já está combalido. Aí sim é que prejudica todo mundo, inclusive a nós, né? Senhor Rubem Recupera, Joséval, bom dia. Sempre bom dia. Muito bom ouvi-lo. O senhor enriquece bastante o nosso jornal. E eu vou pedir todas as vênias para pedir uma análise sua em cima de um comentário do Rubens Barbosa, hoje no Estadão, falando do Brasil no mundo em transformação. Ele diz que a decisão do Trump indica a aceleração do fim da atual globalização criada pelo próprio governo, Estado americano, por Washington. Em razão do que, diz ele, o mundo mudou. Hoje é o regionalismo, droga, violência, guerra localizada, ataque cibernético, etc. O senhor acha que está chegando ao fim a globalização, senhor Rubem Recupera? Ela está em crise, viu, Zé? E não é só por causa do Trump, isso já vinha de antes, né? Por exemplo, esse fato que eu acabei de citar, né? O fundamental da globalização era a aceleração do comércio. Durante 30, 35 anos, sobretudo no auge, que foi os anos 1990, o comércio mundial crescia a uma velocidade fantástica. Teve anos que crescia 7%, 8%, né? E isso tinha acabado já, muito antes do Trump ser eleito, né? Nesses últimos 5 anos, como eu disse, caiu muito o crescimento do comércio, né? E, além disso, havia já muitos sinais, né? Você vê a reação contra os refugiados na Europa, contra os imigrantes nos Estados Unidos, que já vem de muito antes do Trump. O Trump apenas canalizou isso, né? A decisão na Inglaterra do Brexit, que também foi antes da eleição dele, né? O fortalecimento dos partidos populistas, né? Na Holanda, na Bélgica, na França, mesmo agora na Alemanha. Então, como você vê, esses fenômenos históricos são sempre muito amplos, né? E num caso como esse do Trump, ao mesmo tempo é uma causa e uma consequência, né? É uma causa porque ele não teria chegado ao poder se não houvesse a crise da globalização. E uma consequência porque ele vai acentuar isso ainda mais, né? Então isso parece claro, né? Que pelo menos pelo imediato, pelos próximos anos, não se pode contar, né, com uma expansão do comércio mundial, nem com aquele clima favorável que existia antes, né?
Eu só quero repetir que é sempre muito bom ouvi-lo. Nós ouvimos o embaixador Rubens Cooper, o ex-ministro da Fazenda. Embaixador, muito obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia a vocês também.